Primeira carta de Pedro, capítulo 2, do verso 4 até o verso 8. Mesmo assentados, mas com reverência, ouçam a palavra de Deus. Chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram postos. Vamos orar, meus irmãos. Senhor nosso Deus, nosso querido Pai, obrigado, Senhor, pela leitura da Tua palavra. Dá-nos, Senhor, graça, sabedoria, discernimento, orientação do Teu Espírito para que possamos expor esse texto à igreja. Fala, Senhor, à Tua igreja através da exposição do texto. Edifica-nos, ensina-nos nesta noite, Senhor. Faz isto por meio do Teu Espírito Santo que habita em nós. É o que nós pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse texto fala de Cristo, a pedra angular. Então nós vamos dividir o texto, não vamos fazer uma exposição sequencial dos versículos, mas nós vamos dividir entendendo o texto dentro dos seus assuntos. Primeiro nós vamos ver Cristo como o fundamento. Depois nós vamos ver os crentes como casas espirituais. Cristo como fundamento e os crentes como casas espirituais. Vejamos, pois. Cristo, fundamento. O apóstolo Pedro usa essa metáfora da pedra para apresentar Jesus como fundamento, ou seja, a pedra principal que dá sustentação à casa espiritual. A Bíblia, meus irmãos, está cheia de metáforas, porque é uma forma de usar uma figura para que nós possamos entender melhor, né? A Bíblia, quando usa as figuras, essa é a intenção, que haja uma compreensão melhor para nós. O apóstolo Pedro vai usar a figura da pedra, referindo-se a Jesus. Quando Pedro e João foram presos, no início da igreja, diante do sinédrio, perante as autoridades religiosas, Pedro cita e interpreta um versículo que está no Salmo 118, versículo 22, e ele cita e interpreta como referindo-se a Cristo. O versículo diz assim, porque ele está falando de Jesus, e ele diz para aqueles religiosos: este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. Diante dos sacerdotes, sumos sacerdotes, escribas, religiosos da época, ele diz isso, que aquele Jesus que eles haviam rejeitado era justamente a pedra rejeitada por eles que eram os construtores, que deveriam construir
Mas essa pedra que eles rejeitaram, ela se tornou a pedra angular, ou seja, a pedra principal. O próprio Senhor Jesus, em Mateus, no capítulo 21, versículo 42, ele também cita o mesmo texto, aplicando a figura da pedra a ele mesmo. Jesus aplica essa figura a ele mesmo também. Então, meus irmãos, nós podemos, olhando para Jesus como o fundamento, nós podemos ver que, como fundamento, Jesus é a pedra que vive. Essa é a nossa primeira divisão, a pedra que vive. Meus irmãos, vejam, Jesus morreu pelos nossos pecados, mas Jesus ressuscitou, né? Jesus não ficou no túmulo morto. Houve muitos líderes no mundo que até se destacaram pelos seus ensinos e de alguma outra forma pelas suas ideias, mas eles morreram e ficaram lá mesmo. Jesus morreu, meus irmãos, pelos nossos pecados, mas Jesus ressuscitou. E a sua ressurreição autentica as suas credenciais messiânicas. Quando ele ressuscita, ele mostra para o mundo e para todos que ele de fato é o Messias, porque ele reviveu. E Jesus está vivo, não nos esqueçamos disso, meus irmãos. E ele é a fonte e o doador da vida. Jesus é a fonte e o doador da vida. O apóstolo João diz o seguinte: a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. João diz isso logo no primeiro capítulo do seu evangelho, no versículo 4. E lá na frente, no último capítulo, no capítulo 20, versículo 31, ele diz: estes, porém, se referindo àquilo que Jesus fez, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Então, meus irmãos, vejam, Jesus é a pedra que vive, a pedra que dá vida, a pedra que é um contrassenso, né? Quer dizer, pode parecer um contrassenso, mas não é. Eu diria que é um paradoxo, uma pedra, mas é uma pedra que vive, é uma forma de fazer a comparação. A segunda coisa que nós vemos é que Jesus, como fundamento, ele é a pedra rejeitada, mas eleita e preciosa. Jesus, o fundamento, é a pedra que foi rejeitada, mas que ao mesmo tempo foi eleita e preciosa. Versículo 4, olha. Rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Meus irmãos, Jesus foi rejeitado pelos homens, principalmente pelas autoridades religiosas do seu povo. Isto é muito claro para nós. O próprio apóstolo João disse que Jesus veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Os da sua própria raça não receberam a Jesus. Mas Jesus é o Filho precioso e eleito de Deus, rejeitado pelos homens, certamente, meus irmãos, rejeitado pelos da sua própria raça, mas eleito e precioso para Deus. Mais de uma vez, as Escrituras registram a voz de Deus dizendo o seguinte: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, em quem eu tenho nele prazer. Mais de uma vez, as Escrituras registram isso. Deus, o Pai, dizendo isto do seu Filho. Então, Jesus é para Deus eleito e precioso. Como fundamento, Jesus também é a pedra angular. Versículo 6. Veja o que é que ele diz. Pois isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado.
Esse versículo está lá em Isaías, no capítulo 28, no verso 16. Pedro está citando o texto de Isaías. Meus irmãos, a pedra angular é a pedra colocada na esquina da construção. É a pedra que amarra as outras pedras. Ela é colocada na esquina como uma pedra principal que amarra a construção. Nós poderíamos dizer, numa construção bem amarrada, que se você tirasse aquela pedra, aquela construção poderia desabar. Em outras palavras, a pedra principal, ou a pedra angular, é a pedra que sustenta todo o edifício. Todo o edifício. Na época de Jesus, as construções eram feitas com pedras lavradas. Elas eram cortadas, ou usando um cinzel, ou serradas, e elas eram encaixadas perfeitamente naquele lugar onde está a construção. Era colocada ali. Jesus, como uma pedra rejeitada, é como se os construtores olhassem para ela e dissessem: não, essa pedra aqui tem defeito, não serve para a construção. Se enganaram, infelizmente. Jesus é justamente a pedra principal, aquela que vai ser colocada na parte que segura toda a construção, ou seja, é a pedra fundamental. Mas a Bíblia diz também, e nós podemos ver aqui pelo texto, que Jesus, como fundamento, meus irmãos, ele é a pedra preciosa. A parte A do versículo 7. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade. Para vós outros, os que credes, é a preciosidade, ou seja, a pedra que é preciosa. A palavra preciosidade, no original grego, ela significa respeito ou honra. Ela é a pedra que é digna de todo o nosso respeito e toda a nossa honra. Dizer que Jesus é a preciosidade é dizer que ele é merecedor de todo o respeito e de toda a nossa honra. Para vós os que credes, portanto, para os crentes, diz o apóstolo Pedro, Cristo é aquele que merece todo o respeito e toda a honra, porque ele é a preciosidade para nós. Não é para o mundo, certamente, meus irmãos, mas é para nós. E finalmente podemos ver que Cristo, como a pedra fundamental, ele é também a pedra de tropeço. Ele é a rocha de ofensa. Ele é também a pedra de tropeço e a rocha de ofensa. Também. Vamos entender isto aqui. Veja o que aqui diz a parte B do versículo 7. Mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. E pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram postos. Esta mesma pedra que para nós, ela é a preciosidade. Para nós, ela é digna de todo o respeito e toda a nossa honra, porque ela é preciosa para nós. Para os descrentes, ela é a pedra em que eles vão tropeçar. Eles vão tropeçar nesta pedra. Aqueles que rejeitam a Jesus, meus irmãos, para eles, entretanto, a pedra que é Cristo passou a ser pedra de tropeço e rocha de ofensa. Meus irmãos, olhem, este verso aqui, ele ensina a responsabilidade do homem e a soberania de Deus. Veja que aqui o texto no fim, ele vai dizer assim, olha, e pedra de tropeço e rocha de ofensa, são estes os que tropeçam na palavra,
sendo desobedientes, para o que também eles foram postos, ou para o que também eles foram destinados. Eles foram destinados para a desobediência mesmo. E aí nós vemos a soberania de Deus, mas ao mesmo tempo nós vemos a responsabilidade do homem, porque é eles quem tropeçam na pedra. Os descrentes, meus irmãos, por livre e espontânea vontade, desobedecem, não aceitam a palavra pregada, e assim tropeçam na pedra que é Cristo. Por outro lado, essa desobediência, ela não acontece, meus irmãos, à parte da soberania de Deus. Pelo contrário, Deus tem o controle de todas essas coisas. Nós podemos ver isso de forma clara. Então, meus irmãos, Jesus é tudo isso para nós. Quem dera, meus irmãos, que nós pudéssemos atentar muito para estas coisas. Nós vamos ver agora que, na segunda parte, que nós somos casas espirituais. É preciso que entendamos que a base, o fundamento dessa casa espiritual é justamente o Senhor Jesus, que é essa pedra angular, essa pedra principal, essa pedra viva, essa pedra que é preciosa, mesmo sendo rejeitada. Para nós ela é preciosa, mas não esqueçamos que para aqueles que não creem em Jesus Cristo, ela é a pedra de tropeço. É nessa pedra que eles vão tropeçar. A segunda parte do texto que nós dividimos aqui é que os crentes são casas espirituais. Versículo 5. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Então, meus irmãos, vejam, os crentes, eles são casas espirituais que estão sendo edificadas. Estas casas ainda não, a construção delas ainda não se completou. A casa espiritual que nós somos ainda não se completou a sua construção. Ela está sendo edificada. Os crentes, segundo o apóstolo, são casas espirituais que estão sendo edificadas por Deus. Deus é o supremo construtor. É aquele que está construindo essas casas que somos nós. O verbo edificados, no original grego, está no tempo presente, no modo indicativo. E esse modo indicativo, normalmente, ele aponta para uma ação contínua. E como está na voz passiva, significa que nós recebemos a ação. Então vejam, por isso que eu estou dizendo que não sou eu quem construo esta casa. Nós recebemos a ação, então quem constrói esta casa é Deus. E como ela está no indicativo, significa dizer que está sendo construída. Isso está acontecendo na nossa vida, meus irmãos. Nós somos como um edifício que está em construção. E certamente quando estivermos perto da morte, estamos no final da construção. O verbo edificar, que mostra aqui que sois edificados, significa promover crescimento em sabedoria, graça, virtude, santidade, bem-aventurança. Pedro usa a metáfora da casa para dizer que nós somos uma casa em construção. Em outras palavras, o que está acontecendo conosco é que nós estamos sendo construídos, ou seja, crescendo. Está havendo crescimento em nós. E esse crescimento, meus irmãos, é espiritual. É crescimento em sabedoria, crescimento em graça, crescimento em virtude, crescimento em santidade, crescimento em bem-aventurança.
crescimento, meus irmãos, em sabedoria, crescimento em piedade. É isto que deve estar acontecendo na nossa vida. Isso nós esperamos. Pedro diz, meus irmãos, que Cristo é a pedra viva e que nós somos pedras que vivem. Cristo é a pedra viva e nós somos pedras que vivem. Estas pedras que vivem, elas estão ligadas à pedra principal. É como eu falei, é como se tivesse aqui uma pedra que é a principal na esquina e as outras pedras estão ligadas a ela para que o edifício permaneça em pé. Com isso, o apóstolo diz que os crentes estão unidos espiritualmente a Cristo. Isto fala, meus irmãos, da união espiritual dos crentes com Cristo. E é dele, de Cristo, que nós recebemos a vida abundante para que possamos continuar na nossa carreira. Só Jesus pode conceder essa vida e mais ninguém, meus irmãos. A ideia é a mesma da metáfora da videira, em que Jesus diz: eu sou a videira verdadeira e vós sois os ramos, né? A ideia é a mesma. Os ramos estão ligados à videira, e dela os ramos recebem o nutriente para que possam frutificar. Jesus diz que se esses ramos forem quebrados, arrancados da videira, eles secam e morrem. Os crentes só têm vida, os crentes não têm vida em si mesmos, eles só têm vida espiritual porque estão ligados a Cristo. Se eles se separarem de Jesus, se eles saírem de Jesus, eles vão morrer espiritualmente falando, porque deixarão de receber o alimento espiritual necessário para que permaneçam vivos. Cada crente, meus irmãos, é uma casa espiritual habitada pelo Espírito Santo e todas essas casas juntas formam a igreja, que é a casa de Cristo, que é a casa de Deus, que é o verdadeiro templo do Senhor. Cada um de nós é uma casa e essas casas todas juntas vão formar um edifício só, que é a igreja de Cristo, meus irmãos. Belíssima essa metáfora do apóstolo. Belíssima. Mas o apóstolo diz que nós somos casas espirituais para uma função. Há um objetivo. E está na parte B do versículo 5. Para serdes sacerdócio santo. Para serdes sacerdócios santos. Nessa casa de Deus, todo crente verdadeiro é um sacerdote, separado do mundo e consagrado a Deus. Todo crente exerce um sacerdócio. O comentarista Kisemerg, que comenta essa carta de Pedro, ele faz uma citação de Calvino. Ele diz que Calvino diz o seguinte: é uma honra singular o fato de que Deus não apenas nos consagrou como templo para Ele, no qual Ele habita e é adorado, mas também nos fez sacerdotes. Meus irmãos, é uma honra realmente muito grande. Deveria ser. Nós deveríamos nos sentir extremamente honrados em, além de sermos templos do Senhor, templos do Espírito Santo, ainda exercermos neste templo a função de sacerdote, que é a função que é poder estar em contato com o Senhor a qualquer momento, em qualquer lugar. Deveria ser para nós realmente uma grande honra. E o apóstolo Pedro termina falando da casa espiritual que nós somos, dizendo que nós somos esta casa espiritual e nós somos sacerdotes reais ou sacerdócio santo para oferecermos sacrifícios a Deus. Porque essa é a função do sacerdote, para oferecermos sacrifícios a Deus. Veja a parte C do versículo 5.
a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Então vejam logo já de início que os sacrifícios espirituais que nós oferecemos a Deus, eles não estão fora de Cristo, não é verdade? Nós só podemos fazê-los por intermédio de Cristo, não é verdade? Os sacerdotes da antiga aliança, meus irmãos, eles precisavam oferecer sacrifícios para remover o pecado pela culpa deles e do povo. Era assim que eles tinham que fazer. Eles eram sacerdotes e eram as pessoas que estavam em contato com Deus, mas para terem esse contato com o Senhor, eles precisavam matar o animal e oferecer um holocausto para remir a culpa deles e a culpa do povo também. Meus irmãos, isto Cristo já fez, não é? Cristo, que é o sumo sacerdote perfeito, já fez de uma vez por todas exatamente o que os sacerdotes faziam. Os escritores hebreus dizem exatamente isso, diz assim: Cristo se ofereceu uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos. Ele não fez isso para tirar o pecado de todos os homens, mas ele fez para tirar o pecado de muitos, ou seja, daqueles que o Senhor escolheu. Então Cristo já fez, porque Cristo é o sumo sacerdote perfeito. Então, meus irmãos, o crente, como sacerdote, agora, depois que Cristo já fez esse sacrifício, ele tem acesso livre, né, e imediato a Deus, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Cristo, por intermédio dele. Nós não precisamos mais, à semelhança dos sacerdotes da antiga aliança, oferecer nenhum sacrifício pelos nossos pecados, porque Cristo já fez. Cristo, meus irmãos, na sua morte, recebeu sobre si todos os sacrifícios cruentos da antiga aliança que apontavam para ele. Todos os sacrifícios cruentos da antiga aliança que apontavam para Jesus, ele recebeu sobre si na sua morte. Então não há mais necessidade de nenhum sacrifício cruento. Agora, como sacerdotes, meus irmãos, da nova aliança, oferecemos a Deus sacrifícios espirituais. São sacrifícios de louvor. Como diz o escritor aos Hebreus, sacrifícios de louvor que é fruto de lábios que confessam o nome do Senhor. Sacrifício de gratidão. Quando nós vimos a igreja, nós podemos oferecer a Deus um sacrifício de gratidão pela nossa redenção concedida por Cristo, sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional, como nos ensina o apóstolo Paulo, lá em Romanos, capítulo 12. Portanto, meus irmãos, nós somos casa espiritual, casas espirituais, fundamentadas na pedra angular, que é Jesus Cristo. O fundamento da nossa casa espiritual é o próprio Cristo, é o próprio Jesus. Meus irmãos, já pensaram nisso? Isso é muito importante, né, meus irmãos? Isso nos dá uma segurança muito grande de sabermos que a nossa casa espiritual, ela não está fundamentada em nós mesmos. Não somos nós quem a sustentamos, mas é o próprio Cristo. Algumas considerações finais para encerrarmos. Lembremos, Cristo é a pedra angular, a pedra principal da construção. Aquela pedra encaixada de uma forma que, se alguém puxar e tirá-la, a construção desaba. Cristo é o fundamento sobre o qual está firmada a nossa casa espiritual. Louvado seja o Senhor. A nossa casa está muito bem fundamentada. Cristo é a base do edifício. Mas que coisa interessante, ele também é o edificador. Ele, além de ser a base, ele é o edificador, é aquele que edifica. Ele se coloca como base, mas é ele quem nos edifica, meus irmãos.
Nós somos casas espirituais que estamos sendo edificados dia a dia. A cada dia, essa construção aumenta um pouco mais. A cada dia ela vai ficando mais bonita. Ela vai ficando mais parecida com o edifício final que Deus quer na nossa vida. A cada dia nós somos edificados pelo Senhor. Jesus, meus irmãos, para que possamos oferecer sacrifícios agradáveis a Ele, nos edifica a cada dia. É Ele quem faz isso por nós. Podem estar certos disso. Se não for assim, meus irmãos, não tem sentido a nossa vida. É preciso que nós tenhamos um discernimento de perceber que a cada dia a nossa vida está crescendo espiritualmente. Precisamos olhar e ver isto, meus irmãos. Não é possível que nós estamos caminhando nessa jornada sem observarmos essas coisas. Não, é importante que nós observemos. Que possamos analisar a nossa vida para ver se esta casa, se esta edificação está crescendo ou não parou. Sacrifícios agradáveis, meus irmãos, a Deus, é tudo que o crente faz e busca fazer com o objetivo de honrar a Deus. Tudo que o crente faz ou procura fazer, cujo objetivo seja glorificar, honrar a Deus, isto chama-se sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Deus se agrada deles. A única forma que nós temos de fazer alguma coisa que honre a Deus, meus irmãos, é por meio de Cristo. É através dele, sob a direção do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos motiva, que nos impulsiona, que nos dirige para Jesus, para que tudo aquilo que venhamos fazer por meio de Cristo seja para a honra, a glória e o louvor dele, meus irmãos. A orientação para isso, e é muito importante que nós atentemos para o que eu vou dizer, a orientação para esses sacrifícios agradáveis a Deus, elas só vêm de um lugar, que é a palavra de Deus, meus irmãos, as Escrituras. As Escrituras, meus irmãos, é para o crente a nossa regra de fé e de prática. Regra de fé, meus irmãos, é a norma pela qual nós cremos, é a norma que diz o que eu devo crer. Olhar para a Bíblia como a minha regra de fé é olhar para a Bíblia como a norma que me mostra e que me orienta tudo aquilo que eu devo crer. Tudo aquilo que eu devo crer, meus irmãos, com respeito à minha vida espiritual, está nas Escrituras sagradas, não fora delas. Mas nós entendemos que ela também é a nossa regra de prática. Então, meus irmãos, tudo aquilo que eu devo praticar, toda a minha vida, e aí é toda a minha vida mesmo. Não há uma dicotomia, isso aqui é de Deus e isso é dos homens, isso é santo, isso é profano. Esqueçamos essa dicotomia. Toda a nossa vida, toda a nossa prática tem que ser buscada, tirada das Escrituras. A prática que é fora das Escrituras, então é minha mesmo. Não tem garantia nenhuma que essa prática agrada a Deus. Nenhuma. A prática que agrada a Deus, meus irmãos, seja, como eu falei, em todas as áreas da nossa vida, é a prática que vem das Escrituras, não aquela que vem de mim mesmo. Entendamos, meus irmãos, que os sacrifícios espirituais que agradam a Deus e são aceitos por Ele, têm a ver com a nossa adoração também, o nosso culto, o culto que prestamos ao Senhor, mas também com a maneira como nós vivemos, tem a ver com a nossa ortodoxia, mas também com a nossa ortopraxia. Aquilo que nós adoramos, mas aquilo que nós praticamos também. Nunca esqueçamos disto.
A Bíblia é para nós a regra de fé e de prática. É nela que nós temos que buscar, meus irmãos, o ensino para termos uma vida que agrada realmente ao Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, meus irmãos, e nos faça ver as coisas desse jeito. Jesus, fundamento, nós, a casa espiritual que está fundada nesta pedra. Isto, meus irmãos, entender isto, já é um privilégio, uma honra muito grande, e já deveria nos motivar a agradá-lo cada vez mais. Nós, pessoas tão insignificantes, pecadores, que estávamos caminhando para o inferno, de repente nós nos vemos arrancados de lá pelo Senhor, que nos transforma num edifício construído por Ele mesmo, cuja base é o Senhor Jesus. Meus irmãos, isto é muita coisa. Isto é muita coisa. Louvado seja o Senhor. Que pensemos nisto. Amém?